Sem dúvida nenhuma, o vídeo de hoje é muito importante para ajudar pessoas que precisam ouvir a voz de Deus e não sabem identificar. Esse é um problema que muitas pessoas têm no decorrer da caminhada cristã. Como saber se é Deus falando, se é o inimigo falando ou se é apenas coisa da nossa cabeça? É difícil isso, né? Existem muitas vozes aí pelo mundo, diz a Bíblia. Existem as vozes das pessoas, a minha voz, sua voz, existe a voz do pensamento, existem estudos que declaram que existem aí 120, 130 palavras por minuto correndo em nossos pensamentos. São muitas vozes. Tem as vozes da televisão, dos seriados, do celular, da internet, vozes. Como conseguir sintonizar e identificar a vontade de Deus? Porque escolher entre o certo e o errado é fácil. A gente pode até, às vezes, infelizmente, escolher o errado, mas a gente consegue definir certo e errado. Agora, quando duas coisas são certas, se Deus quer que a gente faça uma coisa ou não, se é para divorciar ou se é para permanecer casado, se é para casar ou não, se a gente deve ir para uma faculdade ou outra, se nós devemos contrair uma dívida, fazer um financiamento de um imóvel ou não, como saber a vontade de Deus? Isso não é simples, não é fácil, há um monte de confusão aí, e eu vou dar exemplos bíblicos pessoais para que você consiga entender como ouvir a voz de Deus. E antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a vir aqui embaixo, está escrito lá inscrever-se, clica aqui em inscrever-se, depois vai aparecer um sininho, clica no sininho, porque você está ativando as notificações, ou seja, todas as vezes que tiver um vídeo aqui espiritual para você poder refletir, se aproximar de Deus, o próprio YouTube vai notificar você. Tá bom? Quero agradecer também a todos os membros aqui do canal que participam desse clube de benefícios, que têm ajudado mutuamente, eu tenho ajudado essas pessoas e elas têm me ajudado. Isso tem sido uma parceria muito especial. Um grande abraço a você que é membro aqui do canal. Bom, nós vamos fazer uma oração agora para ouvirmos a voz de Deus e a gente vai entender isso melhor. Vamos lá, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, já estamos com a Bíblia aberta porque queremos entender como te ouvir. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas têm interesse em te servir, em fazer a tua vontade. Por isso, ó Pai, ajude-nos para que através da compreensão bíblica as coisas fiquem esclarecidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro texto que eu quero repartir com você está aqui, ó, já deixei aberto, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 33, que diz o seguinte: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Algumas versões, como a NVI, dizem assim: Deus não é um Deus de desordem, é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão, e Ele não quer que você fique confuso em relação à vontade dEle na sua vida. Hoje você vai entender aqui alguns princípios bíblicos para você poder entender isso de maneira clara e tranquila. Bom, eu quero começar lembrando a você de um caso de Elias. Lembra de Elias, o profeta Elias? Ali em 1 Reis, ele tem algo que eu acho muito importante a gente parar, refletir e analisar. 1 Reis aqui no capítulo 19, a partir do verso 11, veja comigo aqui algo muito importante. Diz o seguinte: o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas adiante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmurinho de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Você percebeu que Deus não estava no vento forte? Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus estava na brisa suave. A primeira coisa que você precisa entender é que quando Deus fala, Ele traz paz. Tenha isso em mente no coração. Quando Deus falar com você, você vai ter paz no coração. Nosso Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de pirotecnia, não é de grandes espetáculos. O nosso Deus fala na brisa suave. E a gente vai aprender a detectar Deus na brisa suave no vídeo de hoje. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito especial na sua vida e na vida das pessoas que você compartilhar o vídeo. Bom, a primeira forma que o Espírito Santo, que Deus fala com a gente é através do Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente. Veja que a gente vai construir aqui um quebra-cabeças para poder entender
Como ouvir a voz de Deus? Então, uma pecinha desse quebra-cabeça é: o Espírito Santo fala a nossa mente, fala ao nosso coração. Você está passando por um problema, você tem uma dificuldade, você precisa tomar uma decisão e você está orando. Uma pecinha do quebra-cabeça é o que o Espírito Santo soprar na sua mente, soprar no seu coração. Ele vai impressionando o seu coração, vai impressionando devagarinho. E ele tem várias maneiras de impressionar a sua mente, o seu coração. E é essas maneiras que a gente vai entender hoje aqui. Então, o Espírito Santo pode impressionar o seu coração e Deus pode falar com você, por exemplo, através de um sonho. Você lembra que a Bíblia é recheada de sonhos, não é? Você se lembra que José, ele recebeu um sonho muito especial, né? Então, Deus fala através de sonhos. Nabucodonosor, Deus falou com ele através de sonhos. Então, Deus pode falar através dos sonhos? Pode. É mais raro isso acontecer. Eu confesso que eu mesmo, no meu ministério, nunca recebi um sonho direto de Deus. Agora, Deus pode dar um sonho a você? Claro que pode, é bíblico. Deus pode dar um sonho a você. É uma das formas de Deus falar com você. É através de sonhos. Agora, cuidado. Sobretudo, a gente brinca, né? Sobretudo para aqueles que às vezes comem muito à noite, comem muita pizza, comem um lanche, etc. Aí tem pesadelo e acha que é Deus falando. Cuidado. Por isso que a gente precisa juntar as pedras no quebra-cabeça, porque se você fica só com uma pecinha, você pensa que está entendendo todo e não está. Então, o Espírito Santo fala ao nosso coração, a gente está orando, o Espírito Santo vai falando conosco, Deus pode se comunicar com você também através do sonho, embora seja mais raro. Cuidado para você não achar que tudo é sonho de Deus. Tem gente que ouve demais, né? Tem gente que o problema é que ouve, tudo é Deus, ouve demais. Tem gente que ouve de menos, que não consegue detectar Deus em nada. Então, cuidado para você não estar nem num extremo nem no outro. Vamos buscar o equilíbrio, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então Deus pode falar através do sonho, do Espírito Santo. Ele pode falar também para você através de líderes, através de pastores. Você pode às vezes estar preocupado, angustiado e de repente o seu pastor traz uma palavra que ele não conhecia o teu problema, não conhecia a dificuldade, não sabia de nada, mas o Espírito Santo toca no coração dele, ele vai lá e faz um sermão, prega uma mensagem que é exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ou às vezes um conselho, você pode se aproximar do seu líder religioso e pedir conselho. Olha, esses dias eu conversei com um rapaz que ele me disse assim, eu não conheço, mas ele disse, estou com Covid, estou internado, 35% dos meus pulmões estão comprometidos e eu quero ter uma comunhão maior com Deus, eu quero entregar minha vida para Ele. Como é que eu começo a ler a Bíblia? Ele estava querendo ouvir a voz de Deus. E eu aconselhei, olha, na minha sugestão você pode começar de manhã lendo um salmo pela manhã, meditando e orando em cada verso desse salmo, e à noite você pode ir lá no Evangelho de João e começar a ler um capítulo por dia. Então você vai ter o começo e o final de cada dia em comunhão com Deus. E ele me agradeceu e eu, enquanto estou gravando esse vídeo aqui, não sei como está o resultado, porque foi hoje que eu conversei com ele, mas ele buscava uma resposta, ele queria ouvir a voz de Deus. E ele entendeu que poderia buscar de mim um conselho, uma orientação. E foi isso que eu fiz. Eu o orientei, embora eu não o conheça, vi aqui na rede social alguém pedindo ajuda, e aí eu pude ajudar e orientar. Você teve, com certeza, ter um pastor, ter um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Deus pode falar através desse pastor. Quer ver um outro aspecto, ainda dentro do ministério? Pode ser que seja um sermão. Deus pode falar com você, você pode ouvir a voz de Deus através de um vídeo como esse, através de uma pregação que você foi na igreja, ou aqui mesmo na internet. Você acha que a voz de Deus não está na internet? Claro que está. Tem milhares de vozes, né? Milhões de vozes na internet. Mas uma, você pode ter certeza de Deus. Então Deus pode falar com você através de uma pregação. Deus pode falar com você através de um vídeo na internet, que às vezes não é necessariamente um sermão, mas uma conversa como essa que eu e você estamos tendo agora. Então esse é um aspecto importante. Outro que eu gostaria de trazer aqui para você, a reflexão, é que Deus pode falar com você de maneira sobrenatural. Pode ou não pode? Claro que pode. Deus usou até uma mula para poder falar. Deus pode falar com você através de situações muito distintas, muito diferentes, que extrapolam as coincidências, que vão além, né, de tudo que você já viu, de tudo que você já sentiu. Às vezes o poder de Deus está se manifestando na sua vida, às vezes ele está se manifestando na igreja, as pessoas estão emocionadas. Deus pode atuar de maneira sobrenatural e falar com você através de um milagre, através de uma completa impossibilidade de reverter quadros, situações, circunstâncias. Deus fala no sobrenatural. Imagine se Deus não estava falando para toda a humanidade através do dilúvio. Claro que estava.
Então Deus pode falar de uma maneira sobrenatural, pode aparecer um anjo para conversar com você. Nós temos inúmeros casos na Bíblia onde anjos apareceram. Aliás, se você tem algum caso assim de um anjo aparecer para você, escreve aqui no comentário. Se você já teve um sonho que Deus deu para você, compartilhe do seu testemunho. Deus te deu esse privilégio extraordinário de ter uma comunhão maravilhosa a ponto de Deus se manifestar de maneira sobrenatural. Você recebeu um milagre de Deus. Escreva aqui embaixo, deixe o seu testemunho. Nunca um anjo apareceu para mim, por exemplo, mas eu conheço pessoas que anjos apareceram, sem dúvida nenhuma. Você quer ver um outro aspecto? Deus pode falar com você através de pessoas comuns. Claro que pode. Vocês sabem que quando eu estava aqui nos Estados Unidos, eu saí da Rede Novo Tempo de Comunicação e não sabia exatamente qual era a vontade de Deus para mim. Se eu deveria continuar pregando o Evangelho, se eu deveria migrar para o meio corporativo, o que eu deveria fazer. E eu comecei a orar muito a Deus, muito a Deus. Na época eu estava trabalhando em Edgewater, 1h30 de estrada da minha casa para ir, 1h30 para voltar, e eu usava esse tempo para orar muito a Deus, para orar muito e pedir uma direção a Deus, pedir uma resposta de Deus. E sabe, Deus começou a trabalhar no meu coração para voltar a pregar o Evangelho. Depois ele foi confirmando isso através de amigos que não se conhecem e que moram em estados diferentes, em lugares diferentes no Brasil. Sabe, e Deus foi mostrando, e cada um foi falando de um jeito que eu via Deus falando comigo através dessas pessoas. Alguns amigos próximos, outros amigos distantes, outros apenas conhecidos, mas Deus foi deixando claro de maneira inequívoca que eu deveria voltar a falar de Jesus para as pessoas nas redes sociais. Sabe, e quando todo o quebra-cabeça, lembra que a gente está falando aqui de um quebra-cabeça, né? Quando ele se fechou, o que aconteceu no meu coração? Paz. Paz. Lembre-se que quando é de Deus, tudo se encaixa como uma luva. Como uma luva. Então, quando a gente quer forçar demais circunstâncias, já fique com o pé atrás, porque provavelmente não é de Deus. Quando Deus quer falar com você, Ele não é um Deus de confusão, Ele não vai te deixar na dúvida, Ele será claro com você, mas Ele usará vários desses elementos, ou todos esses elementos, ou alguns desses elementos que eu estou falando aqui para você, para poder se revelar a você, certo? Lembre-se que Ele não está na pirotecnia, Ele não estava no vento forte, Ele não estava no terremoto, no fogo, Ele estava na brisa suave. Então, na brisa suave, pode Deus te dar um sonho, pode aparecer algo sobrenatural, pode, mas isso é mais raro, tá? No dia a dia, o que eu tenho acompanhado ao longo do ministério é que Deus usa pastores, usa pregações, Ele usa pessoas comuns para falar com você, Ele fala ao seu coração de uma maneira muito especial e, óbvio, tem a maneira mais significativa que você precisa desenvolver. Porque nós falamos com Deus através da oração. E sabe como que Deus fala com a gente? Através da Bíblia. Por isso é que Satanás quer que você se afaste da Bíblia. É por isso que ele não quer que você leia. Porque a Bíblia, ela é carregada de princípios e vai te orientar. Às vezes Deus vai te dar um verso da Bíblia perfeito para o momento em que você está vivendo. Às vezes Ele falará com você não com um verso da Bíblia, mas com princípios bíblicos para você tomar suas decisões. Eu torno a dizer para você, tomar a decisão entre o certo e o errado é mais fácil, porque a gente está vendo, né? Devo matar aquela pessoa ou não? Né? A gente sabe que não deve matar. É mais fácil tomar a decisão e entender o que Deus quer. Deus quer que eu mate aquela pessoa ou não? Né? Fica mais fácil a gente entender a vontade de Deus. O problema é quando na sua vida ou na minha, as duas coisas são boas. As duas coisas são certas. Ou as duas coisas são incertas, são apenas possibilidades. O que a gente faz? Para que lado que a gente vai? A gente vai para a esquerda ou para a direita? Então a gente ora a Deus, clama, pede para que Ele fale conosco. Deus usará algumas vozes para falar conosco. Ele pode inclusive falar com você audivelmente, sabia? Você pode ouvir Deus. É mais raro, mas é bíblico e acontece. Você se lembra que lá no batismo de Jesus, Deus disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. As pessoas ouviram aquilo lá como um trovão, mas Deus falou audivelmente para Jesus. Deus pode falar audivelmente para você. Deus pode impressionar seu coração. Deus pode usar pessoas simples, seus amigos, pessoas tementes a Deus para te aconselhar. E Deus pode inclusive usar ímpios. Ou você se esqueceu que a Síria e a Babilônia também eram instrumentos de Deus? Então Deus pode falar através de pessoas, Deus pode falar através do seu coração, mas sobretudo, de todas essas coisas, pregação, pastor, mas sobretudo, a segurança está aqui, ó,
na Bíblia, sempre esteve e sempre estará. Então, só peço que você tome cuidado de uma coisa. Cuidado para você não orar, abrir a Bíblia de maneira aleatória, apontar o dedo e achar que aquilo ali... Deus pode fazer isso? Deus pode te dar um verso lindo, assim, ó, orou, abriu, bateu? Pode, claro que pode. Deus fez isso comigo já várias vezes, mas tome cuidado. Tome cuidado, essa é uma pecinha no quebra-cabeça para você ver toda a paisagem. O melhor é que você ore e comece a ler a Bíblia na sua devoção. E na sua devoção, de maneira suave, lembra da brisa suave, Deus vai falando ao seu coração, vai trazendo paz. Lembre-se desses princípios. Quando é Deus falando, as coisas se encaixam como uma luva. Segue os princípios bíblicos, porque Deus nunca vai te orientar por um caminho diferente da Bíblia. Deus pode falar com você pelo coração, pelo sonho, de maneira sobrenatural, através de um sermão, através de um conselho do pastor, do padre. Deus pode falar com você através da internet. Deus pode, sobretudo, falar com você através da sua carta, da carta dele para você. Por isso que Satanás odeia tanto esse livro, porque Deus fala muito. Aqui, ó, quer ouvir a voz de Deus? Venha para cá. Esse é um grande segredo, venha para cá. Ouça a voz de Deus através da sua palavra, da Bíblia. Deus não é um Deus de confusão. Ele não quer você desesperado, Ele não quer você angustiado, sem saber para onde ir, feito uma barata tonta. Ele não quer isso para você, tá bom? Então, siga esses princípios. Se esse vídeo fez sentido para você, vem aqui embaixo, compartilhe com as pessoas, para que os seus amigos, as pessoas que você ama, também possam ter acesso a essa mensagem, tá bom? E